tarde. Hoje no Foco Empresarial nós vamos falar um pouco sobre assédio moral na empresa, um assunto cada vez mais constante em nossos tribunais. Então, um tema importante a ser discutido e ser conhecido, porque afinal, o que é assédio moral? E mais, o que pode gerar uma indenização por assédio moral? O assédio moral, ele pode ser definido como uma exposição de trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras. Então, afinal, qualquer situação humilhante, ela pode sim ser entendida como um assédio moral. Então, eu estou dizendo aqui, eu não posso mais chamar a atenção do funcionário? Não é bem dessa maneira, mas tudo tem formas e formas de ser feito. Então, como eu disse, qualquer tipo de humilhação pode ser considerado um assédio moral? Sim, pode ser considerado um assédio moral. Então, vamos às principais, que normalmente são as matérias mais questionadas. Xingamentos, principalmente na frente de outras pessoas. A pessoa se sente envergonhada e constrangido. Isso é o que normalmente cria um descontentamento muito grande. Outro ponto, claro que todos têm seus horários, mas negar folgas quando os outros funcionários são liberados. Mas aquela questão que acaba sendo uma perseguição. Todos vão ter folga, não seria o meu horário também, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que cumprir determinado horário. Então, o que acaba levando para um lado de perseguição? Não que se o horário for dentro do seu horário de trabalho, não tem problema nenhum. Claro, às vezes é necessário uma hora extra, um horário diferente. Não é isso, é sempre os extremos. Tudo que for extremo tem que tentar ser evitado, ser coibido. Outro ponto que às vezes em empresa, a pessoa eu já conhecia e ela tem um apelido. No ambiente de uma empresa é bom tentar evitar determinados apelidos. Às vezes a pessoa tem aquele apelido a vida inteira, mas ela não gosta do apelido. E isso, dentro do ambiente de trabalho, outros colegas começam a utilizar o mesmo apelido. Agora, um outro ponto é excluir o funcionário do convívio dos outros. Não, olha, você não pode se relacionar com determinada pessoa, você é melhor, você tem determinadas informações. Tudo sempre tem que ter um razoável. Outro ponto, proibição e controle do sanitário. São necessidades físicas e que não podem ser coibidas. Não, olha, você pode ir apenas uma vez por dia no sanitário. Se for mais, vou descontar aqui do seu salário, porque olha só, quantas vezes você vai no sanitário? Por favor, gente, evite isso. Bom, eu tô achando que tá indo lá e tá ficando horas. Aí é uma outra situação. Agora, proibir ou ficar questionando quantas vezes vai, quantas vezes querer controlar isso, por favor, não façam, que vocês podem ter muita dor de cabeça por isso. Assédio moral é um assunto realmente importante, nós não podemos tentar deixar de lado isso, porque ele pode causar sérios prejuízos para a empresa. Hoje em dia, o que começa? Começa com descontentamento do funcionário, uma desmotivação do colaborador. O que ele vai fazer? Reclamação trabalhista. E aí ele não vai pedir só o assédio moral. Na grande maioria, infelizmente, meus colegas advogados vão orientá-lo e vão falar, o que mais acontecia? Você fazia hora. Eles vão fazer uma avaliação e infelizmente vão aumentar um pouquinho os pedidos. E isso vai causar o quê? Prejuízo financeiro para a empresa, com toda certeza. Você pode conseguir comprovar que isso não era real, mas você vai ter um gasto com custas judiciais, com honorários advocatícios. Então isso vai gerar um prejuízo, sem contar que se ele realmente conseguir provar que sofreu assédio moral na empresa, que é o que nós queremos evitar, ele pode ainda receber uma indenização por danos morais. E hoje, essas indenizações, elas podem ser em valores pequenos como grandes valores. E isso ela pode provar com prova testemunhal, com algum documento. Então, ela tem diversas maneiras de provar isso. E, além disso, tem o entendimento do juiz também. Se ele entender que realmente ocorreu esse assédio moral, ele vai sim dar uma condenação favorável ao empregado. Bom, agora vamos à jurisprudência sobre assédio moral. Jurisprudência. O pessoal direito gosta de complicar um pouco. Nada mais é do que decisões sobre processos de assédio moral.
Temos aqui a conhecida e famosa JBS, Friboi, tem algumas, quem é o dono, quem não é o dono. Bom, não é o nosso assunto no momento, mas vamos lá. Condenada por servir carne com larvas para empregados. E olha o valor da indenização dela, 2,3 milhões em danos morais. Imagina para uma empresa, mesmo como um grupo JBS, qual é o prejuízo dela com 2,3 milhões em ação trabalhista? É algo muito grande. Porém, nós temos outros exemplos de empresas pouco menores, mas que também é impactante. Eu acho que qualquer valor que não precisaria ser gasto faz diferença para toda empresa, né? Outro ponto, vendedor chamado de, peço licença para vocês, monte de merda pela chefia, receberá indenização de 15 mil reais da empresa. Ou seja, ele conseguiu comprovar isso e ele vai ser indenizado. Mais um ponto. TRT do Paraná determinou que uma rede de supermercados pague uma indenização por danos morais no valor de 4 mil reais, simplesmente porque o funcionário foi ofendido e era chamado de fedido, mal cheiroso pelo seu superior. Então, é algo real, é algo que está acontecendo. Então, tem que ser evitado, tente conversar com o funcionário de uma maneira. Tem alguma crítica? Faça isso de uma maneira construtiva, algo que vai acrescentar, fazendo crescer. Mais um exemplo que nós falamos aqui do sanitário. Trabalhadora que não podia usar livremente o banheiro no serviço ganha 5 mil por danos morais. Então, o que eu estou trazendo aqui um pouco para vocês é para vocês terem ciência que estão existindo condenações, aqui cada uma é de uma região diferente do nosso país. Então, todos os tribunais estão entendendo que cabe danos morais. Então, nós temos que evitar certas práticas, até para que crie um ambiente saudável e mais produtivo. Como criticar funcionários sem ofender? Eu posso fazer críticas? Claro, desde que sejam críticas construtivas e sabendo como avaliar. Então, algumas aqui eu coloquei alguns pontos que devem ser avaliados nesse momento. Primeiro, filtre as informações. Verifique realmente o que ocorreu, como ocorreu e por que ocorreu. Agora, um outro ponto, acerte na intensidade. Apresente o fato, apresente exatamente. Olha, eu estou falando com você devido a isso, isso e isso. Isso ocorreu, isso daqui não foi, não gostei, porque a sua prática, conforme as regras da nossa empresa, deveria ter sido outra. Outro ponto. Critique o comportamento, não o indivíduo. Ou seja, como nós falamos já na questão no ponto anterior, você tem que acertar, olha, a ação foi essa, a sua punição pode sim, pode ter uma advertência por isso, mas eu estou punindo essa determinada ação. Outro ponto, seja direto. Se você fica dando muitas voltas também, a pessoa pode nem entender que é com ela e vai continuar fazendo e não vai resolver nada. Outra situação, mostre boa vontade com ela. Por quê? Olha, você fez isso daqui errado, então a maneira correta de se fazer é essa. Eu estou aqui para caso você tenha alguma dúvida quanto à prática, mas não faça novamente de maneira incorreta. Tem um problema com o funcionário? Chame, sim, faça crítica. É necessário e é construtivo que seja feita. Tem que ter limites. Agora, a maneira é como vai ser feito essa crítica, porque hoje assédio moral é algo que realmente gera indenizações das mais variadas. Esse era um recado que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer dúvida, fiquei em dúvida se realmente esse procedimento pode ser entendido como um assédio moral ou não, fique à vontade. O nosso e-mail é juridico@agros.com.br. Pode mandar suas dúvidas que eu vou responder com toda certeza. Muito obrigado e agradeço pela participação de todos.